1 Samuel capítulo 30. Volte a sua atenção lá para o versículo 8. Olha aqui para frente rapidinho. Davi chegou em Ziclag e ele ficou assustado com o que viu. E a primeira atitude de Davi, no versículo 4 aí do texto, a Bíblia diz que foi chorar até não ter mais forças para chorar. Eu nem sei explicar para você o que é isso. Eu só sei dizer que o arrependimento de Davi foi tão profundo que ele chorou até doer. E se tem uma virtude de Davi, às vezes a gente pensa que Davi era o homem segundo o coração de Deus porque ele nunca errava. Não. Ellen White explica por que Davi era o homem segundo o coração de Deus no livro Profetas e Reis. Sabe o que? Davi era o homem segundo o coração de Deus porque ele errava. Mas quando ele errava, ele sempre se arrependia e buscava corrigir os erros da vida dele. E aí Davi chegou diante de Deus e começou a chorar: Senhor, eu errei. Eu tenho sido um pai negligente. Eu abandonei a minha família quando ela precisava de mim. E o que eu devo fazer agora, Senhor? O versículo 7 diz que ele pega a estola sacerdotal porque ele vai consultar Deus agora. E ele quer saber a resposta de Deus. A pergunta dele é assim: Senhor, ainda dá para fazer alguma coisa? Tem chance de salvar minha família com todo esse estado catastrófico? Versículo 8. Depois de consultar Deus, a Bíblia diz assim: então consultou Davi ao Senhor dizendo: perseguirei ao bando, alcançá-lo-ei. Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, Davi, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Quem acredita que isso é uma promessa que Deus está fazendo para as nossas famílias, digam amém agora. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você aqui nessa noite? Não importa onde está teu marido, não importa quão miserável seja o seu filho, não importa onde está o seu irmão, não importa o que esteja fazendo a sua esposa ou a sua mãe, ou mesmo o seu pai, não importa onde eles estão, se um dia eles estiveram aqui e saíram, ou se nunca se curvaram diante desse Deus, não importa. O que Deus está dizendo é assim: lute por eles, porque se o diabo tem privado você da felicidade de ter os seus queridos ao seu lado hoje, tudo aquilo que o diabo tem tirado de você, eu vou libertar e vou te devolver de volta em nome de Jesus. É isso que ele está falando ali. E Davi reconquistou. E eu quero dizer algo para você. Eu experimentei isso dentro da minha casa. Não da minha parte, mas da parte da família da minha esposa. Infelizmente, meu papai, minha mamãe não são cristãos. Tem a confissão deles, mas não servem a Jesus. Isso me dá muita dor no coração. E eu sempre gosto de dizer para quem tem um pai e uma mãe na igreja: dê valor a isso. Você que teve um privilégio de crescer em um lar cristão, valorize isso. Eu sei o que é ser um filho de um pai e uma mãe, onde todas as vezes que eu vou visitá-los, eu tenho que ver os meus pais embriagados. Bebem daquele jeito que eles dizem socialmente, mas ficam embriagados. Isso me dá tristeza. Eu nunca posso chegar para o meu pai e para minha mãe e pedir para eles conselhos espirituais, porque eles não creem no que eu creio. Então você que está aqui agora, eu sei que as coisas aqui são um pouquinho diferentes, mas eu gosto sempre de fazer isso. Você que está o teu pai e a tua mãe aqui agora, dá um abraço nele, dá um beijo nele ou nela e agradeça: pai e mãe, obrigado. Obrigado pelos valores que o Senhor, a senhora que me ensinou. Agradeça, faça isso mais vezes, é uma bênção, é uma bênção. E então, e orem pelos meus pais se puderem, tá? Orem pelos meus pais. Todas as vezes que eu prego essa mensagem, Deus me dá assim, esperança no meu coração, porque é muito triste, queridos. O diabo tem vezes que ele vê que a esperança ressurge, e você vê lá o teu pai e tua mãe e você sente assim: nossa, parece que agora eles vão abrir uma brecha, e o diabo vem e joga tudo no lixo. É como dizendo assim: cara, desiste, eles são meus, você nunca terá eles do teu lado nessa caminhada. E todas as vezes que eu prego essa mensagem, Deus me dá esperança de novo, esperança de um dia ter o meu pai, minha mãe e meu irmão nos caminhos do Senhor. E então, da parte da minha esposa, meu sogro se converteu. Meu sogro foi um pai negligente na primeira etapa da sua vida. Era padeiro, vocês falam padeiro aqui? Dono de panificadora, de padaria, ok. E ele não participou muito da educação dos filhos.
Mas depois que meu sogro se converteu, ele virou um homem de Deus. Meu sogro, se não fosse o meu sogro, eu não aprenderia o que é ser um sacerdote dentro da casa. Eu aprendi muito com ele, namorei 4 anos, se não me engano, com a minha esposa, então eu pude aprender muita coisa com meu sogro. Mesmo antes de ser adventista, ele sempre foi um sacerdote da família. E então meu sogro tentava levar isso para o meu cunhado. Meu cunhado, no auge dos seus 17 anos de idade, não queria saber de Deus. E meu sogro passou por muitas lutas. Até que então, um feriado lá no Brasil, dia 15 de novembro, emendava com o final de semana. Meu cunhado foi para a praia com os amigos, alugaram uma casa, passariam nessa casa vários dias. Chegou a última noite, eles tinham que devolver as chaves da casa. Então meu cunhado era o motorista de um dos carros, disse para os amigos assim: olha, vamos tentar não beber muito nesse dia, porque eu tenho que dirigir lá da praia até a cidade onde nós moramos. Você tem que subir mais ou menos cerca de 900 metros, é uma serra muito alta. E então ele pediu isso aos amigos. Passaram o dia inteiro bebendo, com jovens, meninas e etc. À meia-noite entregaram as chaves da casa. Meu cunhado entrou no carro e seguiu viagem. Ele pediu aos amigos que não dormissem, pelo menos, ficassem acordados para conversarem com ele. Ele estava sonolento, além disso começou a chover torrencialmente. E eles seguiram a viagem. Quando ele chega num trecho do caminho, ele precisava pegar a estrada para um outro rumo, vocês chamam aqui de autoestrada, e o caminho que ele seguiu era um caminho errado. E nesse momento em que ele passa da trajetória que deveria pegar, ele atendeu o telefone, o celular dele tocou, ele atendeu o telefone. Era uma jovem que estava dirigindo o carro de trás, ligando para ele, dizendo: Bruno, nome do meu cunhado, você passou o caminho, você errou. E o meu cunhado é muito bom no volante, é muito atento, não se perde, conhece muito lá a nossa região, mas naquele dia ele errou, passou. E ele não entendeu o que tinha acontecido. E ele continuou, e só aumentaria a viagem cerca de 40, 50 minutos. Quando no meio do caminho, tentando entender o que havia acontecido, ele se deu conta do que houve naquela noite. E eu quero dizer para vocês que eu estou aqui em nome de Jesus. Eu não preciso contar a história para aumentar os sermões. Mas sabe o que aconteceu naquela noite? Cerca de 50 quilômetros da serra, o meu cunhado dirigiu, dormindo no volante. Sabe quem dirigiu um carro para o meu cunhado naquela noite? Foi um anjo que dirigiu o carro para o meu cunhado. Aí você deve estar se perguntando, né? Mas como assim um anjo dirigiu o carro para um ímpio? Um carro para um ímpio. E sabe por quê? Porque tinha um pai e uma mãe, e a minha esposa, e eu também, que sustentava a vida dele no altar da oração. E que clamava, meu sogro, principalmente minha sogra, olha, eles iam algumas noites atrás do meu cunhado, porque não chegava em casa, olhando pelas autoestradas para ver se o carro não tinha capotado, ele tinha morrido. Meu sogro pegava meu cunhado, levava para o quarto e conversava com ele, dizendo: Bruno, sai dessa vida, cara, sai dessa vida, nós não queremos que você siga nesse caminho. E Deus começou a operar. Passou-se aí algum tempo, muitas outras coisas aconteceram, não tenho tempo de contar para vocês, mas encurtando uma história longa. O meu cunhado conheceu uma jovem no mundo. Nós oferecemos tudo para ela. Ela aceitou, queridos. E hoje, tanto o meu cunhado quanto a esposa dele, depois de uma obra profunda de Deus na vida deles, graças a Deus, os dois estão batizados na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o meu sogro tem o privilégio, porque ele lutou pela família, de ter todo o seu círculo mais íntimo: esposa, filha, genro, nora e filho. Todos nós 6, graças a Deus, somos cristãos e adventistas do sétimo dia. Por quê? Porque ele creu na promessa de Deus. Lute pela sua família, batalhe por ela, saia daqui dentro dessa igreja hoje, pelas portas dessa igreja: Senhor, em nome de Jesus, cumpra a sua promessa, eu vou fazer o que tiver de fazer, mas entrega a minha família nas minhas mãos. Sabia que John Knox orava assim? Ele orava dizendo: Senhor, entrega a Escócia nas minhas mãos ou eu morro, Senhor. Você não precisa orar ainda por Portugal, ore pelo menos pela tua família, dizendo: Senhor, entrega a minha casa nas minhas mãos ou eu morro, porque eu amo a minha família e quero vê-la no reino dos céus. Faça isso. E nós vamos fazer isso agora. Nós vamos fazer isso agora. E eu quero dar oportunidade só para aquele que crê. Eu gosto sempre de entender isso daqui como se fosse um altar. E nós vamos trazê-los aqui nesse altar.
E eu não vou abrir para todas as pessoas, porque é óbvio que todos nós temos parentes fora. Então eu quero orar por aquele círculo que é o mais sagrado da família. Qual que é o círculo mais sagrado da família? Preste atenção. Você que tem um pai ou uma mãe, um marido ou uma mulher, um filho ou uma filha, um irmão ou uma irmã, afastado dos caminhos do Senhor, ou que nunca reconheceu a autoridade desse Deus. Nós vamos juntos agora cantar o hino 427. E enquanto nós cantarmos esse hino, eu quero que você venha aqui à frente e você traga o nome dessas pessoas diante de Deus. Querido Senhor Deus, Tu sabes que essa é a oração mais difícil, Senhor. Ela arranca a lágrima dos nossos olhos. Ela faz o nosso coração doer, Pai. Porque nós oramos por aqueles que amamos. E dói muito, Senhor. Dói quando nós vemos eles praticando coisas que nós sabemos que entristecem o Teu Espírito. Dói quando nós vemos que eles endurecem o coração contra o Senhor. Dói, Pai. Dói porque nós gostaríamos que eles estivessem nos Teus caminhos. Dói muito quando nós vemos o diabo pisando. Quando a esperança volta a acender no nosso coração e ele vai lá e joga tudo por terra de novo, Senhor, e isso nos faz chorar. Mas, Senhor, nessa noite nós queremos derramar lágrimas de esperança no Teu altar, Pai. Porque nós estamos aqui vendo, sim, que o diabo tem atacado as nossas famílias. Nós sabemos que tudo isso é obra dele, obra do maligno. Mas nós cremos e invocamos nessa noite um Deus todo-poderoso. Um Deus que em nome de Jesus libertou a família de Davi das mãos do diabo e que nessa noite promete a cada um de nós nos dar a alegria de vermos as nossas famílias no altar do Senhor. Pai, nós não sabemos como isso acontecerá, meu Deus, mas eu estou disposto a orar dessa maneira e eu oro pedindo que seja pela dor, seja pelo sofrimento, seja através do estudo bíblico, não importa a forma como o Senhor usar, mas em nome de Jesus o nosso desejo, meu Deus, é que, independente da maneira, os nossos familiares aceitem a Jesus Cristo e a verdade na vida deles. Pai, que na Tua vinda, naquele grande dia, quando o Senhor Jesus vier nas nuvens dos céus, eu quero junto com os meus irmãos chorar de novo. Mas que naquele dia não seja um pranto de tristeza como hoje, mas que seja um pranto de alegria, um choro de exultação pelo gozo de podermos juntos na mesma nuvem subirmos para o reino do céu junto com todos aqueles que nós amamos. E eu me atrevo a pedir que nessa noite ainda, Senhor, eu não sei onde estão os nossos pais, eu não sei onde estão as nossas mães, os nossos maridos e esposas, os nossos irmãos e irmãs, filhos e filhas, eu não sei, Senhor, mas eu quero pedir nessa noite para que onde eles estiverem, seja na frente do televisor, seja bebendo, seja na escola, seja trabalhando, em rebeldia contra o Senhor, independente de onde eles estiverem, que o Teu Espírito penetre como uma flecha no coração deles, tocando profundamente aquela vida para que se arrependam dos seus pecados e aceitem e entendam que aqui nessa noite existem pessoas que estão clamando pela salvação deles, em nome de Jesus, meu Deus. Querido Pai, eu termino essa oração pedindo que uma bênção especial seja derramada pelos homens dessa igreja, meu Deus. Que o mesmo Espírito que habitou sobre Abraão e sobre os homens de Deus ao longo da história, habite sobre os homens dessa igreja nessa noite. Que o Senhor levante homens cujo céu aponte dizendo: ali está um varão que serve a Jesus Cristo de todo o seu coração. E eu também oro pelas mulheres, Pai. Oro para que dessa igreja o Senhor levante mães e esposas de Deus, mulheres que carreguem sobre si o sinete do reino dos céus. Peço também pelos jovens,
pelas crianças e pelos adolescentes dessa igreja, para que o Senhor circunde a vida deles com um muro de proteção, de tal maneira que nem todos os demônios sejam capazes de desviar os nossos filhos dos caminhos do Senhor. Cuida deles, usa os professores de escola sabatina dessa igreja, usa as mães e as mulheres e os pais dessa igreja, os diretores de ministério dessa igreja, para amarem as crianças dessa igreja, para que se cumpra na vida delas a tua palavra que diz que nos últimos dias as crianças, os jovens profetizarão e pregarão a tua palavra. Essa é a minha e a nossa oração, Senhor. Leva-nos em paz para o nosso lar. Em nome do Senhor Jesus, salva a nossa família. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.